Até Pedro estava se deixando levar pelos discursos dos judaizantes, até que Paulo o exortou, chamou a sua atenção quanto às práticas da lei, para que ele não ficasse duvidoso em seguir a graça de Jesus Cristo. Aprenderemos hoje, na lição de número 5, a advertência contra o legalismo. Este é o título da lição de número 5, que será ministrada no dia 3 de agosto de 2025. A revista é A Liberdade em Cristo. Então, nós estudaremos isto e o texto principal está em Atos 15, 24, que diz: Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Resumo da lição diz que defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Professor, você terá 3 objetivos na lição de hoje, então fique atentos, sempre quando for organizar o seu estudo, organizar a sua lição e também quando estiver em sala de aula para não perder o foco. Então, os objetivos são os seguintes: apresentar, segundo a lição, o caso de Antioquia, refletir a respeito do conflito entre Paulo e Pedro, compreender que Paulo estava crucificado com Cristo. O texto bíblico está em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 16. E o professor realizará em sala de aula essa leitura juntamente com os seus alunos. Nós já vamos aqui para a introdução, já fiz a leitura. Se porventura o professor está sem a revista aí e não fez, estará passando aí na tela, pause, leia, confira ou abra sua Bíblia, mas não vá adiante sem ler o texto bíblico, tá? É a base da lição, então é importante, até porque chegará momentos que o professor poderá rebuscar na leitura bíblica em classe, ou chegará mesmo, né, o momento, porque já que é baseado, então é necessário a leitura, não abra mão. Então hoje nós falaremos daquele encontro de Paulo com Pedro. Pedro estava ali com os irmãos da Antioquia, então os gentios, o povo, né, Pedro era judeu, os da Antioquia eram gentios. Pedro estava junto com aquele povo ali sentava-se para alimentar com aquele povo, até que quando chegaram ali outros de Jerusalém, outros judeus cristãos convertidos, Pedro ficou duvidoso, ficou com receio dos judaizantes, porque os judaizantes faziam o quê? Acusar. Eles queriam que os cristãos vivessem a prática da lei, não somente da lei, né, mas também, aceitando a Cristo, vivessem a prática também da lei, adicionando o trabalho humano, né, adicionando obra humana no sacrifício de Cristo, o que já nós estudamos nas lições anteriores, que isto é desnecessário, errado. Somente o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, que basta agora nós termos fé nele, aceitarmos ele para termos a nossa vida transformada e recebermos a salvação em Cristo Jesus. Então, mesmo Pedro tendo recebido do Senhor a ousadia, o poder de Deus para pregar a palavra, chegou um momento que mesmo na caminhada, já crente, ele teve dúvida, né? Porque é natural do homem e é natural também do cristão ter suas dúvidas. Mas aí está a questão: Deus cuida dos seus servos. Paulo estava lá para chamar a atenção de Pedro diante daquela situação. O Evangelho de Jesus deve ser ensinado e defendido a todo custo, mesmo na comunidade dos santos. Aqui está falando na introdução que o que nós estudaremos, que o Evangelho deve ser defendido. O ímpio, quando atacar a igreja, ele também, nós devemos defender, mas devemos defender até mesmo entre os santos, porque existem muitos hoje que não pregam a palavra da verdade, por mal, muitas das vezes, por interesse próprio, ou também por erro também. Então nós temos que ter um entendimento, buscar sempre o conhecimento da palavra de Deus, para que não possamos tropeçar e nem ser tropeço para os nossos irmãos. O tópico de número 1 tem como título o caso de Antioquia. Pedro chega a Antioquia. A cidade de Antioquia da Síria é apresentada no Novo Testamento como um local onde judeus e cristãos congregavam juntos. Veja bem que ali havia cristãos e judeus convertidos ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós sabemos que os judeus tinham uma dificuldade em se desgarrar das práticas da lei. Então, por isso havia muitos aceitavam a Cristo e viviam somente na prática da graça, da graça do Senhor. Mas alguns convertiam e, pressionado pelos judaizantes que estavam ali no meio da igreja, pressionando eles que eles vivessem também através das práticas humanas, através da observância da lei, que estão cumprindo o quê? Rituais, mas não precisava de rituais. Não precisava, porque Jesus morreu na cruz e o sacrifício dele era suficiente. Então, aconteceu que os irmãos estavam ali reunidos. Então havia ali culturas diferentes, mas com o propósito de buscar a Deus, né? Cumprindo ali, praticando o Evangelho de Cristo Jesus. Então o apóstolo Pedro, ele estava ali e ele não teve dificuldades em se ambientar aquele local. Por quê?
lá em Israel, o gentio não era tão bem recebido, porque o povo ali, com suas práticas, não entendia muito essa questão dos gentios não realizarem as práticas deles. Mas os gentios, eles não viveram como o povo judeu, como o povo ali diante, né, da lei. Então eles receberam o evangelho de bom grado e não tinha nenhuma dificuldade em receber os irmãos da Judéia. Não tinha dificuldade de receber nenhum dos judeus dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. Então o Pedro chegou, se sentiu em casa, estava ali bem tranquilo na igreja de Antioquia, porque não havia divisões, não havia divisões por locais, por exemplo, divisões étnicas, por localidades, não havia. Então Pedro ficou seguro ali naquele lugar. Então é bom lembrar também que Pedro, segundo Lucas, ao escrever o Atos dos Apóstolos, devemos lembrar que Pedro, orientado por Deus, foi o primeiro apóstolo a tratar do evangelho com o gentio. O primeiro apóstolo, então, é o judeu que tratou com um gentio, Cornélio, fora de Jerusalém. Pedro foi o primeiro. Não houve nenhum problema em Pedro comer com os crentes gentios em Antioquia, até que chegasse judeus vindos de Jerusalém. Ele estava bem, tranquilo, alimentando ali com os gentios. Só lembrando que os judeus, a Bíblia, quando nós falamos dos judeus, os irmãos ali que viviam na região da Judéia, da qual Jesus também é oriundo, nasceu ali naquele local, mas havia aqueles outros povos que não eram judeus, chamados de gentios, assim como nós somos gentios. Então, Pedro estava se alimentando ali, sentava à mesa junto com os gentios e ficava tudo tranquilo. Mas chegou quem? Chegou o Tiago com alguns da igreja, mas estes judeus também. E Pedro ficou temeroso do que eles pensariam da sua situação, de estar ali sentado com os gentios. Foi este o receio de Pedro. 2. Os da parte de Tiago. Paulo descreve que um grupo de irmãos chegou de Jerusalém. Aí os irmãos vão chegando, né? Os da parte de Tiago. Mas aqui está falando, chegou da parte de Tiago, mas não é que fosse diferente algo, o ensinamento. Tiago, ele tinha o mesmo entendimento, o mesmo conceito do evangelho de Cristo. Os que estavam com Tiago, a questão é que eles eram lá de Jerusalém. No mundo antigo, partilhar uma refeição significava muito mais do que simplesmente comer. Em nossos dias, hoje nós assentamos ali, né, na praça pública ou no shopping, por exemplo, e muitas pessoas estão comendo, pessoas que é cristão, católico, praticantes de outras religiões, estão todos ali. Mas antigamente só sentava ali quem fosse do mesmo, vamos dizer, da mesma tribo. Se fosse da mesma tribo que se assentava juntos. Então comer junto naquela época implicava ter comunhão, aceitação mútua. A mesa estava sendo ocupada por irmãos em Cristo, mesmo que de culturas diferentes. Eram irmãos em Cristo, mas de culturas diferentes. Tinha grego, provavelmente, tinha romano, tinha judeu, tinha povos de muitos lugares. Então, o que tinha em comum ali? O evangelho de Cristo na vida de cada um. Não se costumava partilhar refeições com inimigos. Não se costumava, acho que até hoje, a não ser que você está ali numa praça pública e às vezes tem alguém que é seu inimigo, que sentou lá, que está repreendido em nome de Jesus, né? Nós não temos inimigos, né? O inimigo é das nossas almas, então se a pessoa tiver alguma coisa contra nós, é porque o inimigo está cegando o entendimento deles, né? Nós que somos cristãos, salvos em Cristo, nós não temos este problema. Nós amamos a todos, respeitamos, aprendemos a perdoar, né? Nós não guardamos mágoa em nossos corações, nós devemos ter esse entendimento, os nossos alunos devem ter esse entendimento do perigo da mágoa, da maldade no coração. Então o cristão não tem mágoa, né? O cristão não tem esse problema. Então, não se costumava partilhar refeições com inimigos, não se costumava assentar no mesmo local com pessoas que não eram bem-vindas. E há registros de que judeus mais envolvidos com a lei mantinham distância de pessoas de outras culturas. Sabemos que a cultura judaica ela é bem exclusiva, eles são fechados, hoje bem menos do que antes, mas ainda um pouco, né? Então isso é cultural, é daquele povo. Esses judeus, como se entende, ouviram o evangelho e creram em Jesus como seu Messias, mas mantinham a prática da lei, estavam na caminhada, estavam sendo transformados, o processo de santificação, tendo as suas vidas mudadas, mas ainda não entendiam que a prática da lei era desnecessária. A verdade é que não a prática fosse desnecessária, mas que para obter a salvação, para que pudesse ter a paz, era necessário apenas a fé em Cristo Jesus, porque Jesus ele veio também cumprir a lei. A verdade é essa, temos que ter esse entendimento, mas o que era desnecessário era adicionar rituais ou qualquer outro entendimento no sacrifício de Cristo, que é suficiente. Então, eles, por causa do motivo
da lei, muitos deles se distanciavam de pessoas que não eram circuncidadas. 3. A dissimulação. Devemos ressaltar que quando Paulo menciona que os judeus que chegaram como os de Tiago, eles não o fazem como uma designação pessoal, pois Tiago reconheceu o ministério de Paulo aos gentios. Então, Tiago não tinha nada contra os gentios, não tinha nada contra o ministério de Paulo, que era o apóstolo que pregou para os gentios, para muitos gentios, né, fazendo com que esse evangelho seja pregado até hoje, chegando até nós e outros países, nações e lugares, chegando no meio das florestas, lá pregando aos índios, pregando aos povos que estão em todos os lugares do mundo. Então o evangelho era o mesmo. Inclusive nós estudamos lições anteriores que fala do evangelho com foco para cada povo. Por exemplo, Pedro pregava ali aos judeus, então ele entendia as dificuldades daquele povo perante ali a questão da lei. Então Paulo, quando pregava para os romanos, que viviam em práticas mundanas, práticas abomináveis, carnais, então ele tinha a sua dificuldade, ele enxergava as dificuldades daquele povo e pregava conforme fosse necessário a cura espiritual para aquele povo, para que o problema ali fosse sanado. Mas o evangelho de Cristo, o mesmo. E glórias a Deus por isso. Então Paulo não diz o que esses homens falaram, mas mostra que a presença deles foi capaz de mudar o comportamento de Pedro. Pedro mudou. Pedro ficou temeroso. Falou assim, vamos falar de mim. Estou sentado aqui com os gentios, os judaizantes, vai começar, aí vai falar que Então ele se afastou dos gentios. Em Atos 15, 24, diz que, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Eles poderiam ser da parte de Tiago, mas não falavam em nome de Tiago. Os judaizantes estavam com Tiago, poderia até estar com Tiago, mas eles não falavam em nome de Tiago. Eles estavam com o entendimento de cada um deles, porque o evangelho de Cristo já estava na vida de Tiago e ele entendia, compreendeu que era necessário pregar aos gentios. Teve aquele momento ali que muitos não queriam que isso acontecesse, mas o Senhor, ele mostrou que era necessário pregar aos gentios, que era necessário levar o evangelho a toda criatura. Então, esse entendimento já estava tudo certo, né? Então, o problema aqui foi aqueles que estavam com Tiago, que então certamente havia ali judaizantes, os judaizantes, né, que ficavam sempre pedindo a prática da lei, a prática de rituais, de tradições, para que as pessoas que estavam convertendo ao cristianismo pudessem ser salvas. A atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente partilhar uma refeição. Em um momento, ele agia como se cresça que não havia mais barreiras entre os judeus e os gentios. Então, Pedro aqui ele estava com receio daquela situação. E ele agia de uma forma, ele se sentava com os gentios. Então, no pensamento, na mente, se ele senta com os gentios, é porque ele pode sentar com os gentios. Porque o evangelho é isso mesmo. O evangelho é inclusão, é salvação, é estar junto com os outros povos. Isto é o evangelho. E isto é verdadeiramente o evangelho de Cristo. Então, ele tinha esse entendimento. Mas, em outro momento, ele demonstrava que não era assim, porque ele se retirava do meio daquele povo. A atitude dele mostrava isso. Ele podia até ter um entendimento, mas a atitude dele mostrava que ele estava renegando o ensinamento de Cristo. Ele estava renegando os seus irmãos também em Cristo. Então, esta era a atitude. Poderia ter isso em sua mente, de que Cristo veio para todos e que poderia, mas a sua atitude, e veja bem que Tiago fala lá sobre a questão da atitude, que a atitude não é só a sabedoria, é necessário, né? Tiago fala de buscar a sabedoria, mas ele fala que a ação mostra muito mais do que o conhecimento. Quando nós lemos, né, a epístola de Tiago, que é maravilhosa, nós lemos, entendemos sobre a sabedoria, sobre as boas obras, como elas devem ser na vida do cristão, e não como muitos ensinam por aí, que as boas obras darão a salvação. Mas é mostrado ali em outras passagens também que as boas obras é fruto do cristão que foi transformado. O cristão que foi transformado, ele pratica boas obras e muito mais, né? Amor pelo seu irmão, de uma forma maravilhosa e genuína. Então, em outro momento, Pedro agia de forma diferente. 2. Dois apóstolos em conflito. O poder de pressão de um grupo. Paulo descreve que Pedro mudou seu comportamento com a chegada dos irmãos de Jerusalém. Isso nos mostra que o pertencimento ou identificação cultural com o grupo pode gerar uma pressão sobre uma pessoa. Isso aqui é muito importante para o professor bater nessa tecla em sala de aula. Os nossos jovens, muitos estão nas escolas, faculdades, e ali há grupos, ali há pessoas que praticam outras religiões, há grupos que não praticam religião nenhuma, há ateus, há agnósticos, há pessoas de todo tipo, que muitas das vezes o pressionarão a crer, a andar junto com eles em suas teorias
errôneas, né? Nas suas filosofias, nas suas ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Então é importante sempre lembrar que os nossos jovens precisam ter como alvo Cristo, como foco a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, aquilo que eles aprenderam da parte de Deus, para que possam assim se manter firmes na presença de Deus e não se misturar com as coisas, com as práticas mundanas, para que continuem no caminho, né? No caminho de Jesus, esse caminho que é a verdade, que é a vida, que é Jesus, que leva ao Pai, que leva à salvação, que leva aos céus, para que nenhum deles se perca, que não se sintam pressionados a escolher algo que eles não devem escolher, para agradar as pessoas, porque Pedro estava fazendo aqui, era agradando aos judaizantes, preocupado com a crítica, preocupado com a pressão que viria a sofrer. Ele nem sofreu a pressão, porque naquele momento, mas certamente ele sofreu pressão anteriormente, em outras passagens, né, que nós podemos atestar, e ele, na pregação do Evangelho. Mas naquele momento ele nem chegou, ele se sentiu pressionado só pela presença daquelas pessoas. Então nós temos que estar vigilantes quanto a isso, quando estivermos ensinando, e falar para os nossos alunos que estejam vigilantes quanto a essas situações que possam ocorrer em suas vidas. 2. Repreensão na frente de todos. Por qual motivo Pedro foi repreendido por Paulo? Por qual motivo? A razão nós já falamos, ele estava agindo de duas maneiras. Ele estava deixando de observar a graça de Jesus, que foi concedida pelo seu sacrifício ali na cruz. Então ele estava querendo agradar a pessoas, a judaizantes ou pessoas que estavam querendo pressioná-lo ou pressionando, já havia o pressionado anteriormente. De toda forma, ele ficou temeroso e agiu desta forma. Então a razão foi a sua atitude. Não se tratava somente do choque ocasionado por duas culturas diferentes, porque, como os judeus, o choque cultural, aí já nem entrando na questão religiosa, a questão de povo diferente, já de se abster de contato com um povo diferente. Tem essa questão cultural, mas também tem a questão religiosa. Tinha a questão religiosa daquilo que os judaizantes pressionavam os cristãos, quanto à prática da lei junto com o sacrifício de Cristo. Tinha também, também tinha a questão da refeição partilhada aqui com Pedro, né, com pessoas de outra cultura, que na verdade é a mesma situação. E sim, se tratava de quê? Da contrariedade do poder da graça de Deus. Ele estava agindo contrário à graça do Senhor, que é o quê? Que é amor, que é a maior demonstração de Deus. É o amor. Através da sua graça, que é um favor imerecido, Deus demonstra o quê? Amor. E o que ele estava fazendo era exatamente negar isso, negando os seus irmãos, negando a palavra de Deus, negando a palavra o Evangelho de Cristo e negando também o amor aos seus irmãos quando se retirava. Então Pedro foi repreendido por ser judeu e viver como gentio, e querer que os gentios vivessem como judeus. Ele estava fazendo justamente o que os escribas, os fariseus faziam. Eles cobravam o certo, mas tampouco viviam aquilo que era correto. Eles não conseguiam viver, mas cobravam. É o que Pedro agiu dessa forma. Mas foi apenas um momento de erro, ou algum dos momentos de dificuldade na caminhada que Pedro teve. E que todos nós temos, né? Antes de acusar Pedro, temos que lembrar de nós mesmos, da nossa vida, né? Temos que lembrar, trazer a reflexão dos nossos alunos em sala de aula, de nós mesmos, de cada um deles, de cada situação. É muito fácil nós lembrarmos das atitudes de Pedro. Pedro foi difícil, né? Em alguns momentos. Pedro cortou a orelha de mal, Pedro ele negou a Jesus. É fácil nós julgarmos isso, mas como seríamos nós naquela situação? É fácil julgarmos a situação daqueles que erraram na sua caminhada, mas temos que lembrar que todos somos seres humanos e a queda trouxe o pecado ao mundo e todos nós somos pecadores. Pedro, então, ele teve medo dos homens de Jerusalém. Pedro batizou Cornélio. Ele foi inquirido pelos irmãos de Jerusalém que só aceitaram as ações de Pedro depois que saberam que o Espírito Santo também havia sido derramado na vida dos gentios. Ele sofreu pressão anteriormente quando ele batizou Cornélio, que era um gentio. Então ele já estava, preocupado com a pressão daqueles que ali estavam. Ser líder é ser observado e não raro julgado e criticado. É isso mesmo, ser líder é observado, porque você, o professor é líder, você é líder. No conhecimento da palavra de Deus, tem uma liderança dentro da sua igreja, tem uma liderança dentro do seu lar e você está sendo observado. Os seus alunos estão te olhando. E não é raro, né? Pelo contrário, eu acredito que seja o tempo inteiro. Julgado e criticado. Somos falhos, somos criticados.
Mas o apóstolo Paulo fala mesmo de angustiado, de estar abatido, mas de continuar na jornada, porque Deus que o capacita, né? Isso é normal, viu? Isso é normal. Não se sinta pressionado, não se sinta, saiba que isso faz parte da vida do cristão. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Mateus capítulo 5, Jesus disse essas palavras: bem-aventurado, feliz é aquele que é perseguido. Por que ele é feliz? Porque está cumprindo a vontade de Deus. E quem cumpre a vontade de Deus, ele é feliz. Com lutas? Sim. Com lutas, dificuldades, batalhas? Sim. Mas feliz porque nós temos uma esperança. Ele sabia o que era estar sob holofotes da acusação, mas mesmo assim ele precisava se manter firme naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele foi ensinado, se manter firme na observância da palavra de Deus, daquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo, que Jesus ali falou para ele, que faria lembrar de todas as situações, daquilo que ele aprendeu para que pudesse pregar a palavra de Deus e assim pudesse continuar na firmeza da palavra. 3. O homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo se vale dessa história para falar que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo já aproveita para relembrar, pregar mais uma vez que a salvação é mediante o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que todos pudessem se achegar a Ele com o coração arrependido, confessando seus pecados, pedindo perdão e recebendo a salvação em Cristo. E aí sim ter este momento que ele se tornará justo, mesmo com tantos erros, mesmo quando o salário do pecador era necessário, morte, o Senhor Jesus, tendo dado a sua vida na cruz, ele justifica este irmão, esta irmã agora. E agora ela pode caminhar com Cristo e assim combater o bom combate, viver dia após dia na presença de Deus. Assim, Paulo declara, no tópico 3, estou crucificado com Cristo. Mas o que seria estar crucificado com Cristo, que o apóstolo Paulo fala? Vou descrever aqui em alguns pontos. Quando Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Primeiro, identificação com a morte de Cristo. Ele se sente identificado com Cristo. Ele sabe que faz parte agora deste corpo, do corpo de Cristo. Agora ele escreveu isso aos irmãos em Éfeso, falando sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. E ele integrava este corpo, que ele era um membro deste corpo. 2, morte para o pecado e a lei. Ele estava morto para o pecado. O pecado já não o conduzia, o pecado já não o guiava, ele já não era cego pelo pecado e já não era mais necessário viver sobre o domínio da lei, sobre o jugo pesado da lei, porque agora ele estava vivendo a boa nova, o sacrifício de Cristo, a graça de Cristo Jesus, o favor imerecido. 3, nova identidade. Cristo vive em mim. Cristo vivia na vida daquele homem de Deus. Cristo operou maravilhas através da disposição de Paulo, do amor de Paulo à palavra do Senhor. Ele abriu mão dos seus bens, das suas riquezas, no caso, de uma vida conjugal, para servir exclusivamente a Cristo. Ele estava com Cristo, Cristo vivia nele. Assim como vive em nós, Cristo vive em nós também. Mas nós vemos que Paulo se dedicou de uma forma integral a Deus. 4, a vida cristã é vivida pela fé. Ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso, fé no sacrifício de Jesus. 5, motivado pelo amor de Cristo. Era isto que o motivava, era isto que movia, porque ele sabia da esperança que era um dia morar no céu. Como ele diz lá em Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, E foi o que Paulo fala ali quando está prestes a morrer, porque sabia que para onde ele iria. Ele sabia que tinha algo preparado para ele lá no céu com Jesus. Cristo morreu por nada. Quando cremos ou ensinamos que é preciso acrescentar a circuncisão ou outras práticas à mensagem do Evangelho, estamos negando que o sacrifício de Jesus por nós é completo ou suficiente. Quando nós adicionamos algumas práticas como os judaizantes faziam, nós estamos negando que o sacrifício de Jesus foi perfeito. É exatamente isso que estamos fazendo. Mas nós não estamos fazendo isso, nós estamos pregando a palavra do Senhor. Agora, aqueles que pregam isto, eles estão desfazendo do sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso acontece de que forma nas nossas igrejas nos dias de hoje? Por exemplo, guardar dias específicos como sábado, jejum para perdão de pecados, sendo que basta nós irmos aos pés do Senhor para pedirmos perdão a Ele. Regras humanas como condição para ser salvo, por exemplo, vestir-se de determinada forma, não cortar cabelo, coisas que às vezes muitas pessoas chegam na igreja
E a nossa igreja tem costumes, né? Temos costumes, temos que respeitar, mas isso não é o fator determinante para que a pessoa obtenha a salvação. E muitos, por falta de entendimento, às vezes acabam pressionando de uma forma que afasta essa pessoa. E não é isso que Jesus Cristo quer. A pessoa está passando por um processo, e muitas das vezes esse processo ele vai transformando a pessoa até que ela entenda a vontade de Deus, entenda o local, entenda a santidade, levarmos o entendimento para que as pessoas tenham a transformação de uma forma genuína, e não é por pressão, né? Temos que ter o amor de Cristo também na hora de ensinarmos. Não sou contra de forma alguma, eu conservo aquilo que é bom, eu sou um defensor de que conserve aquilo que é bom, mas devemos fazer isso com amor, não é deixando de falar e estarei errado. Na minha posição, se eu deixar de falar, estarei sendo errado, mas eu tenho que falar com amor para que essa pessoa entenda como agir. Exigir obras para merecer a salvação, ou seja, fazer caridade, frequentar cultos, por exemplo, se você não vier a todos os cultos, você não vai ser salvo. A pessoa falar dessa forma, como se isso comprasse o favor de Cristo. Nós sabemos da dificuldade de cada um, sabemos das lutas de cada um. E nós temos que, sim, dar o nosso melhor para o Senhor. Se possível, estarmos em todos os cultos, orarmos todos os dias, jejuarmos, se possível, glória a Deus, que assim seja. Mas sabemos que cada um tem as suas dificuldades, existem enfermidades, existe trabalho. Então, temos que ter o conhecimento, daquilo que é a verdade, jamais deixar de falar. Pertencer a uma igreja específica, por exemplo, como alguns dizem, só aqui obtém a salvação, só quem faz parte do nosso grupo será arrebatado. Sabemos que tem grupos que afirmam isso. 5. Sacrificar-se para completar o sacrifício de Cristo, autoflagelo, votos extremos, promessas como se fossem pagamento, sair de Goiânia e ir até Trindade, que eu sou lá de Goiânia, estou aqui em Minas Gerais, mas eu via muitas pessoas indo de Goiânia até Trindade de joelhos, não só a pé, porque a pé vai multidões ali, fazendo aquelas, acho que 15, 16 quilômetros de caminhada, pagando a promessa, alguns até de joelhos. Então não é necessário. Apenas o sacrifício de Jesus, o amor dele é suficiente para as nossas vidas, que nós possamos ter esse entendimento. Então isso acontece nos dias de hoje. Nós nunca estamos pregando a palavra do Senhor à toa, porque é necessário. É porque a igreja precisa ouvir, porque os nossos jovens precisam de entender isso. É por isso. Então vamos para a dinâmica para os jovens, juntamente com o professor, realizar em sala de aula. A dinâmica tem como título A Bagagem da Lei. O objetivo dessa dinâmica é mostrar que o legalismo é como carregar pesos desnecessários, quando a salvação já foi oferecida pela graça. Os materiais que o professor poderá utilizar, mas ele poderá também adaptar essa dinâmica, porque ela é bem fácil de ser adaptada. Já eu explico para os professores, mas o escopo para seguir é este. Materiais: uma mochila ou sacola, vários objetos pesados, livros, pedras, tijolos, latas, papéis com palavras escritas, jejum para ser salvo, guardar o sábado, circuncisão, roupas certas, não cortar o cabelo, regras de homens, etc. Palavras desse tipo, frases desse tipo. Então, como fazer? O professor vai escolher um voluntário para representar alguém que aceitou a salvação em Cristo. Então, a pessoa aceitou a Cristo, agora vai servir. Então, o professor vai fazer o seguinte: coloca a mochila vazia nas costas dele. Coloca a mochila nessa pessoa que representa esse novo convertido, representando o início da vida cristã pela fé. Pela fé. Mochila vazia, Pela fé, a mochila vai estar vazia, Porque não precisa mais de mais nada, além da fé. Mas, para levar o entendimento, coloque objetos na mochila, lendo cada papel. Agora você precisa guardar o sábado. Enche. Coloca lá dentro. Agora você precisa jejuar toda semana. Você precisa se vestir de tal forma para agradar a Deus. Você precisa... E vai colocando ali aquilo que pode ser, aquilo que vai causar peso dentro dessa mochila. Cada peso que você colocar ali vai representar algo para deixar mais difícil a caminhada daquele novo convertido, Que representando então cada peso. A mochila ficará pesada e desconfortável. Pergunte: está mais fácil andar agora? Está mais fácil? Pergunta para aquele jovem que estará representando o novo convertido. Você se sente livre ou preso? Faça essa pergunta. Explique: esses pesos representam o legalismo, quando tentamos acrescentar regras humanas à salvação pela graça. Então, assim, perdemos a liberdade cristã e vivemos presos à religiosidade vazia. Cristo nos libertou, que é a conclusão, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Não voltem a se prender à escravidão da lei. Gálatas 5:1. A salvação é pela graça, mediante a fé. O legalismo anula a obra de Cristo.
E o professor pode adaptar da seguinte forma: o professor pode, por exemplo, pedir para o aluno, por exemplo, buscar um copo de água e ir lá sem nada nas suas mãos. E então, de repente, o professor pode falar para ele: agora vai lá, busca um copo de água para mim, dá 2 cadeiras da escola para ele carregar e buscar o mesmo copo de água, né? Outro copo de água. E pergunta para ele qual forma foi melhor, qual forma foi mais fácil. É necessário carregar essas cadeiras para buscar um copo de água? Não há necessidade, né? Não há necessidade de carregar este peso para buscar um copo de água. Então é isso, meus irmãos. Se ele fosse buscar um caminhão de terra, né, ele precisaria de um caminhão de terra. Mas quando ele vai buscar um copo d'água, ele não precisa desse caminhão de terra. Então, é basicamente esse entendimento que nós poderemos levar para os nossos alunos em sala de aula, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu só vou pedir, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu não peço muito, eu peço uma vez ou outra, mas para que essa palavra chegue a outras pessoas também, para que o vídeo chegue, né? Então, é dessa forma aí que nós vamos compartilhar também esse vídeo e comente algo aí, nos ajuda. Deus abençoe, em nome de Jesus.